No alto de um monte, diante de olhos humanos atônitos, o céu tocou a terra. Jesus, o Filho do Homem, foi transfigurado em glória, e ao seu lado apareceram duas figuras que marcaram profundamente a história de Israel: Moisés e Elias. Mas por que justamente esses dois? O que representava esse encontro misterioso? Neste vídeo, vamos entender por que Jesus teve que encontrar Moisés e Elias naquele monte e o que isso tem a ver com o propósito eterno de Deus. Continue comigo e entenderá de uma vez por todas essa passagem. Vem comigo! A transfiguração não foi apenas um momento espetacular. Foi uma declaração silenciosa e poderosa sobre quem Jesus é, o que ele veio cumprir e como toda a história da redenção converge para ele. A Bíblia não revela com exatidão o verdadeiro propósito desse encontro. No entanto, à luz das Escrituras, podemos extrair algumas interpretações que nos ajudam a compreender melhor esse episódio. A primeira interpretação que podemos tirar desse acontecimento é que esse encontro serviu para confirmar a lei e os profetas. O encontro de Jesus com Moisés e Elias no Monte da Transfiguração foi altamente simbólico e teologicamente intencional. Moisés representa a lei, recebida no Monte Sinai e que guiou o povo de Israel por séculos. Elias representa os profetas, mensageiros que, em nome de Deus, chamaram o povo ao arrependimento e anunciaram a vinda do Messias. A presença dos dois ao lado de Jesus sinaliza que Jesus é o cumprimento pleno tanto da lei quanto das profecias. O próprio Jesus declarou isso dizendo: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir." Mateus 5,17. Ou seja, a lei teve um propósito, e esse propósito encontra seu auge em Jesus. O mesmo vale para os profetas. Tudo o que anunciaram sobre redenção, justiça, juízo e salvação se concentra na pessoa de Cristo. No momento da transfiguração, o Pai diz: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi." Mateus 17,5. O Pai está dizendo: ouçam a ele agora. Moisés e Elias aparecem, mas desaparecem logo em seguida e somente Jesus permanece, dando a entender que a lei e os profetas cumpriram seu papel e agora é o Filho quem deve ser ouvido. Isso não anula o Antigo Testamento, mas o confirma, mostrando que ele sempre apontou para Cristo. A segunda interpretação desse encontro é que isso foi uma aprovação divina do plano da cruz. A transfiguração não foi apenas uma demonstração de glória, foi também uma declaração silenciosa de que o caminho da cruz já estava traçado e aprovado pelo próprio céu. No relato de Lucas 9:30-31, encontramos a seguinte declaração: "E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém." A palavra grega usada para partida é êxodo. Isso é extremamente significativo. O mesmo termo usado para descrever a libertação dos hebreus do Egito agora é aplicado à morte de Jesus. Mas por quê? Porque a cruz não seria uma tragédia ou um plano que deu errado. Era o verdadeiro êxodo, o plano redentor definitivo, não para libertar um povo da escravidão do Egito, mas para libertar toda a humanidade da escravidão do pecado. Moisés e Elias aparecem não apenas para representar a lei e os profetas, mas para demonstrar que tudo o que eles anunciaram está se cumprindo exatamente como Deus planejou. Eles não estão ali para impedir Jesus de ir à cruz, mas para confirmar que esse é o caminho certo, mesmo que envolva dor, abandono e morte. Mas não para por aí, pois a presença gloriosa de Jesus durante a transfiguração serve como um prenúncio da ressurreição. Ou seja, a cruz está no horizonte, mas a glória virá logo depois. Pedro, Tiago e João assistem à cena como testemunhas dessa validação divina. Em breve, eles veriam o Mestre ser preso, humilhado e crucificado. Mas antes disso, Jesus lhes mostra um vislumbre de sua majestade e revela que a cruz não será o fim, mas o caminho para a verdadeira vitória. Assim, o Monte da Transfiguração se torna um altar de confirmação.
Terceira interpretação: revelação da glória antes da cruz. Pouco antes de enfrentar a agonia do Getsêmani, a traição dos discípulos e a violência da cruz, Jesus sobe ao monte e se transfigura diante de Pedro, Tiago e João. Seu rosto brilha como o sol, suas vestes se tornam brancas como a luz e, por um instante, os discípulos veem quem Jesus realmente é. Não o carpinteiro de Nazaré, mas o Filho glorificado do Deus vivo. Mas por que essa revelação justamente agora? Porque a cruz se aproximava, e com ela um tempo de dor, confusão e escândalo. Aos olhos humanos, Jesus seria rejeitado, desfigurado, humilhado e pregado como um criminoso. Para os discípulos, isso seria devastador. Afinal, eles esperavam um Messias vitorioso, não um servo sofredor. Sabendo disso, Deus mostra a glória de Jesus antes do sofrimento para que eles não percam a fé quando a cruz chegar. É como se Deus dissesse: o que vocês verão em Jerusalém será duro, mas não se enganem, ele continua sendo meu Filho glorioso. Essa revelação marca profundamente os apóstolos. Anos depois, Pedro ainda se lembraria disso ao escrever: fomos testemunhas oculares da sua majestade, 2 Pedro 1,16. A quarta interpretação para esse episódio é que Deus estava validando a identidade messiânica de Jesus. Ao longo de seu ministério, Jesus fazia milagres, expulsava demônios e ensinava com autoridade, mas sua verdadeira identidade ainda era cercada de dúvidas. Muitos o viam como um profeta, um mestre ou até como um possível libertador político. É nesse contexto que acontece a transfiguração, e ela não vem por acaso, pois ocorre logo depois de Pedro confessar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão marca um ponto de virada. Depois disso, Jesus começa a falar abertamente sobre sua morte. No entanto, essa revelação era difícil de aceitar. Afinal, como o Messias, aquele que deveria reinar, iria morrer? No meio dessa incerteza, a transfiguração surge como uma resposta do céu para essa questão. Ali, diante dos olhos dos 3 discípulos, Jesus é revestido de glória, seu rosto brilha, suas vestes resplandecem e Moisés e Elias aparecem. E então, uma voz vinda da nuvem declara: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa frase é a confirmação direta da identidade de Jesus. O Pai não diz que ele é apenas um profeta ou um mestre. O Pai o chama de meu filho amado. A mesma voz que ecoou no batismo de Jesus agora fala novamente, mas com um acréscimo importante: a ele ouvi. Ou seja, não apenas o reconheçam, mas obedeçam a ele. Com essa declaração, Deus confirma publicamente que Jesus é o Messias. Não um Messias moldado pelas expectativas humanas, mas o verdadeiro ungido. Aquele que foi enviado para cumprir tudo o que a lei e os profetas anunciaram. É interessante que, logo após a visão, Moisés e Elias desaparecem, e só Jesus permanece. Isso mostra que ele não é igual aos profetas do passado. Ele é maior. Eles apontaram o caminho, mas Jesus é o caminho. Eles anunciaram a salvação, mas Jesus é a própria salvação. A transfiguração no monte revela muito mais do que uma cena extraordinária. Ela é uma poderosa confirmação da missão e identidade de Jesus. Ao encontrar Moisés e Elias, Jesus mostra que ele é o cumprimento da lei e dos profetas, que seu caminho inclui o sofrimento da cruz, mas também a glória da ressurreição. Agora me diz, como você tem entendido esse encontro glorioso? Deixe o seu comentário aqui embaixo. E não esqueça de se inscrever no canal. Caros amiguinhos, se vocês gostaram do conteúdo deste vídeo, não deixem de curtir, compartilhar, e ao inscrever-se em nosso canal, você irá ganhar um e-book de sua escolha inteiramente grátis. Além disso, você pode ajudar adquirindo a coleção completa com 5 e-books educacional listado no vídeo por apenas R$ 39,00, e enobrece o nosso projeto, cujo foco é propagar a palavra de Deus. Acesse o QR Code ao lado, efetue o pagamento e em seguida nos envie o comprovante pelo WhatsApp 71992979294. Muito obrigado, e que Deus lhe abençoe.